Estamos de volta no nosso terceiro bloco a respeito da organização administrativa do Estado, para continuar a nossa análise aí daquela estrutura de administração direta, indireta, agentes, entidades e assim por diante. Então, vamos aqui na tela que a gente tratou da descentralização no bloco passado. Comparamos também com a desconcentração, a gente já tem uma noção. Bom, o que você precisa perceber a respeito da descentralização? Aquilo que nós tratamos no bloco anterior, a descentralização como criação de uma entidade da administração indireta, é apenas uma parte do fenômeno inteiro chamado descentralização. Claro que essa parte tratada lá no bloco anterior é a mais cobrada e mais frequente em prova, mas não é a única. Agora a gente vai começar a analisar o fenômeno completo da descentralização. Então, primeiro aspecto que eu quero que você analise aí na tela. Olha, a descentralização, abreviada aqui, ela pode ser de dois tipos: política e administrativa. Política e administrativa. Claro que a sua letra aí no esquema vai ficar muito melhor que a minha, porque eu não tenho compromisso em fazer convite de casamento, mas o candidato tem de produzir um caderno, um material que seja em letra de convite de casamento, aquela coisa perfeita aí. Muito bem. Então, a descentralização, ela pode se dar no âmbito político e no âmbito administrativo. De volta à tela, o que é a descentralização política? É ao criar entes federativos. Entes federativos. Ao criar um ente federativo, isso se chama descentralização política. Ou seja, é uma repartição de competências entre pessoas jurídicas distintas. O Estado é uma coisa única, mas as suas competências são repartidas entre unidades da federação distintas. Então tá aí. É o fenômeno que está descrito, tratado no artigo 18 da CF. Você vai dar uma leitura aí no artigo 18, inclusive nos parágrafos. Agora, a descentralização administrativa ocorre quando um dos entes federativos, ou seja, quando União, ou Estado, ou DF, ou município, transfere parte de suas atribuições, de suas competências, ou para uma entidade administrativa da administração indireta, ou para um particular já existente, que seria a descentralização de serviço aí. Tudo bem? Então, a descentralização administrativa é um ente federativo já existente transfere parte de suas competências ou atribuições ou para uma entidade da administração indireta ou para um particular. E aí, a descentralização administrativa, ela pode ser de três tipos. Ela pode ser geográfica, também chamada territorial. Ela pode ser técnica, por serviços
por serviços ou funcional. E ela também pode ser por colaboração. Por colaboração. O que nós vamos fazer agora é analisar essas hipóteses aí, essa estrutura da descentralização. Então, vejam, aquela descentralização que nós tratamos do bloco anterior, que é a descentralização para criar entidades da administração indireta, basicamente é essa aqui, olha. Ao criar uma autarquia, uma fundação pública, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista ou um consórcio público, ao criar uma dessas 5 entidades, o ente federativo estará fazendo o quê? Uma descentralização administrativa, técnica por serviço ou funcional. Esse nome aqui costuma aparecer bastante em prova. Então, ao criar uma entidade da administração indireta, está sendo feita uma descentralização administrativa por serviço, também chamada técnica ou funcional. Bom, então vamos aí para a nossa análise do fenômeno completo da descentralização. Descentralização. Bom, existe a chamada descentralização política. Descentralização política, que está embasada lá no artigo 18 da CF. Nós já temos essa noção. Quando é que ocorre a descentralização política? Ao criar entes federativos. Então, essa criação de entes federativos ocorreu originariamente lá com a elaboração, a promulgação da Constituição Federal, lá em 88. Mas, atualmente, é possível criar um novo município, um novo estado? É possível. Recentemente, fizeram um plebiscito lá no estado do Pará, na tentativa de desmembrar o estado e criar outros estados, ou novos 3 estados. Não passou, mas se tivesse sido aprovado em plebiscito, teria ocorrido uma descentralização política. Muito bem. E aí, vale registrar o artigo 18, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende o quê? Compreende os estados, aliás, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Todos autônomos nos termos dessa Constituição. Perfeito. Agora, nós temos a chamada descentralização administrativa. Descentralização administrativa. A descentralização administrativa, ela é de 3 tipos. 3 tipos. A descentralização geográfica ou territorial, a descentralização técnica por serviços, atenção a esse nome aqui, ou funcional, e a descentralização por colaboração. Isso aqui também é chamado de delegação de serviço público a particular. A um particular. Muito bem. Então, a descentralização administrativa, ela pode ser geográfica ou territorial, pode ser técnica por serviço ou funcional e pode ser por colaboração. A descentralização que gera a administração indireta é essa segunda aqui, ó. Aqui gera a chamada ADM indireta, predominantemente. Muito bem. Descentralização geográfica ou territorial. Descentralização geográfica ou territorial. Já adianto
que essa espécie de descentralização não é comum, não é frequente nos estados federados, como é o caso do Brasil, dos Estados Unidos, numa federação, onde você tem União, Estados, DF, município. Eles são mais frequentes em estados unitários, como é o caso da França. Nos estados unitários, você tem uma única unidade federativa, é como se só tivesse a União, de onde se emanam os poderes políticos. Mas, excepcionalmente, que não é o frequente, é possível existir nos estados federados, na federação, como é o caso do Brasil, essa descentralização geográfica ou territorial. Em que consiste? É a criação de uma entidade com personalidade jurídica de direito público e capacidade exclusivamente administrativa. Só que é uma capacidade genérica para exercer a totalidade ou a maior parte dos serviços públicos de interesse da coletividade de um local geograficamente delimitado dentro do Estado. E aí eu vou precisar mostrar a você um detalhe aqui que é o seguinte. Vamos imaginar assim, ó. Vamos imaginar que aqui seja o território do Estado francês, da França. Como lá é um Estado unitário, você não tem estados e municípios, como tem aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, em que os estados também podem legislar, também têm a sua autonomia política relativa. Não é assim. Então você tem a unidade central, que tem a chamada autonomia política, e você tem as províncias, que parecem os nossos municípios aqui. Mas as províncias não têm a chamada autonomia política, como tem os nossos municípios aqui. Elas são, na verdade, o quê? Pessoas jurídicas administrativas de direito público, que são criadas para, nesse determinado espaço geográfico, são criadas para exercerem a totalidade ou a maior parte dos serviços de interesse coletivo da comunidade local. Então, é como se tivesse uma autarquia que trata de todos os assuntos de interesse da coletividade daquela circunscrição geográfica. No Brasil, as nossas autarquias, elas têm a criação em razão predominantemente da matéria. Então, IBAMA é uma autarquia que atua no Brasil inteiro na matéria meio ambiente. E INSS é uma autarquia que atua no Brasil inteiro na matéria previdência. Lá você pode ter a província X, que executa administrativamente a totalidade ou a maior parte dos serviços de interesse daquela comunidade local específica ali. Então, essa é a ideia da descentralização geográfica ou territorial. Muito bem. Os exemplos vêm da onde? Da França. Os exemplos vêm da França. Vamos retomar aqui a nossa caneta. Exemplo vem da França, Portugal e Itália. Muito bem. E aí, é só importante deixar o seguinte. No Brasil, prevalece o entendimento de que os territórios federais no Brasil, tanto para os constitucionalistas como para os administrativistas, prevalece o entendimento de que os nossos territórios federais são um exemplo de descentralização administrativa, geográfica ou territorial. Tanto é assim que prevalece o entendimento de que os nossos territórios federais, que não existem na prática, mas juridicamente eles são possíveis, podem ser criados a qualquer momento, os nossos territórios federais possuem a natureza jurídica. Eles possuem a natureza jurídica de autarquia territorial. Autarquia territorial.
Então, os nossos territórios federais seriam um exemplo aí de autarquias territoriais. Seriam exemplos de descentralização administrativa, geográfica ou territorial. Os territórios não são considerados entes federativos, não são entes federativos, como são os municípios, os estados, o DF e a União. Onde é que você vai encontrar isso aí? Você vai encontrar isso aqui no artigo 18, parágrafo 2º da CF, que lá está dito que os territórios federais, os nossos territórios federais, eles integram a União, eles integram a estrutura da União. Mas como eles possuem personalidade jurídica própria, eles só podem integrar não como órgãos, mas sim como entidades da administração indireta. E aí seriam entidades autárquicas territoriais. Muito bem. Agora a gente vai tratar da descentralização técnica, também chamada por serviço ou funcional. Ocorre ao criar o quê? Entidades da administração o quê? Indireta. Então ocorre ao criar o quê? Autarquias. Ocorre ao criar autarquias, ao criar uma fundação pública, ao criar empresa pública, sociedade de economia mista ou consórcio público. Ao criar uma dessas 4 entidades, qual o fenômeno estará sendo implementado? Descentralização administrativa, técnica, por serviço ou funcional. Muito bem. Agora, olha um destaque importante. Olha essa seta. Ao criar uma autarquia, ocorre o quê? Uma transferência da titularidade e da execução de um serviço. Das cinco entidades da administração indireta, apenas a autarquia é que recebe a titularidade e a execução de uma competência, de uma atribuição. A titularidade é a competência para editar atos regulamentares, resoluções, portarias, instruções normativas. A titularidade é a competência para editar atos regulamentares da lei sobre aquela matéria. E aí, a coisa mais importante, eu deixei para anotar aqui, para você anotar aí com o seu próprio punho, porque ao anotar do próprio punho, você grava para sempre. Olha só. A autarquia é criada por outorga. A outorga é a forma jurídica para descentralizar administrativamente. Comigo. A outorga é a forma jurídica para se descentralizar administrativamente, transferindo titularidade e execução. Então, a outorga transfere isso aqui e transfere isso aqui. A outorga, como forma de descentralizar, a outorga, como forma de descentralizar, para transferir a titularidade e a execução de um serviço, somente ocorre ao criar uma autarquia. Somente ocorre ao criar uma autarquia. Então, a descentralização administrativa para criar uma autarquia é feita por outorga. Por quê? Porque é a outorga que transfere a titularidade e a execução dessa competência. Cuidado com isso em prova. Agora, as outras fundações, empresas, sociedades e consórcios, as outras ocorre a transferência apenas da execução. Transferência apenas da execução. E isso aqui, gente, a transferência apenas da execução, aí na tela, confira na tela. Isso aí é por delegação
delegação legal. Por delegação legal. Cuidado, se a questão de prova falar que ao criar uma entidade da administração direta, isso é feito por delegação, ponto, está errado. Porque ao afirmar que isso decorre de delegação, ponto, ele está semanticamente excluindo a outorga que cria a autarquia. Então, no caso de autarquia, a descentralização administrativa é por outorga. Nos demais casos, a descentralização administrativa técnico por serviço é feita por delegação legal, ou simplesmente delegação. Muita atenção a isso aí, porque isso é cobrado, é objeto de prova, especialmente o CESP gosta desse assunto, dessa matéria aí. Continuando, descentralização por colaboração, também chamada delegação de serviço público. Delegação de serviço público. Quando é que ocorre isso? Ocorre ao transferir determinado serviço público a uma pessoa jurídica de direito privado já existente. Essa pessoa jurídica de direito privado é a um particular, transfere a um particular já existente. Muito bem. Então, nós temos a delegação de serviços públicos, está aí. Essa delegação realiza-se por concessão, permissão e autorização. Essas são as três maneiras de você fazer isso aqui, que é a descentralização, a delegação de serviço público e a descentralização por colaboração. Ó. São as formas de fazer isso aqui. Muito bem. E aí, vale registrar o seguinte. Esses dois, concessão e permissão, é por contrato. Por contrato. E a autorização é por ato administrativo. Por ato administrativo. Então, só para registrar, para confirmar aí, a concessão e a permissão são duas formas de descentralização administrativa por colaboração. Concessão e permissão são duas formas de descentralização administrativa por colaboração feitas por contrato. Já a autorização é uma forma de descentralização administrativa por colaboração feita por ato administrativo. E aí aqui na tela você vai perceber o seguinte: as três situações, são chamadas de delegação negocial. Delegação negocial, anota aí. A concessão, a permissão e a autorização são formas de delegação negocial aí da execução do serviço. Uma coisa muito importante que você vai tratar sobre a descentralização é que transfere aqui, ó. Transfere, você vai colocar. Anota aí. Transfere apenas a execução de um serviço. Porque a titularidade, que é o poder para regulamentar a lei sobre a matéria, a titularidade fica com o ente federativo que descentralizou por colaboração. Então transfere apenas a execução. Transfere apenas a execução aí de um serviço público. Bom, nós vamos concluir aqui mais esse bloco tratando da organização administrativa do Estado. No próximo bloco, nós já voltamos para tratar dos órgãos públicos,
que é um outro elemento componente aí dessa estrutura administrativa do Estado. Então, no próximo bloco, eu aguardo vocês para tratarmos dos órgãos públicos.